Diz assim a Bíblia, Hebreus 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. A gente está aí vendo os homens da fé, homens da Bíblia. Esse capítulo 11 tem esses homens todos, e depois tem uma mulher. Quem é a mulher que está aqui, vocês acham? Não precisa olhar para a Bíblia, não. Quem é a mulher que está aqui? Só tem homem em Hebreus 11. Quem falou? É alguém que falou alto aí. Esse mesmo. A Raabe. A mulher. Mas até agora a gente viu alguns homens. Não sei se vocês se lembram, qual foi o primeiro? Está aí escrito, né? Abel. Depois de Abel, qual foi o segundo? Sabe? Enoque, turma. E qual que é o terceiro? Aí sim, né? É o Noé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E Noé foi um homem que andava com Deus e estava com Ele. A história de Noé é muito interessante. A gente vê aqui. Nós vamos ver. Você abre aí comigo em Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Olha só, diz aí a Bíblia. Vamos ler devagarzinho, né? Tá bom? Diz assim, olha. Acharam aí da Bíblia de vocês? Ou acessaram? E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé.
reto em suas gerações, andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. O que vocês acham? É diferente de hoje ou é igual? Está mais ou menos igual? Está pior? Pois é. É assim que também estava naquele tempo. Vamos continuar. Verso 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. Qual era a madeira? Qual era a madeira? Gofer. E era betumada com quê? Betume. Muito bem, guarda aí. E desta maneira farás. Aí deu o comprimento aqui da arca, né? O comprimento da arca aqui, trazendo para a nossa linguagem, ela era mais ou menos 150 metros de comprimento, 25 metros de largura e 30 metros de altura. Era essa aí. Verso 17, porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, a tua mulher, as mulheres dos teus filhos contigo. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie colocarás na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo o réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Tu toma para ti de toda a comida que se come e ajunta para ti, e te serás para mantimento, para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus mandou, e assim o fez. Noé fez tudo. Aqui a gente percebe, irmãos e irmãs, na palavra de Deus, que a fé sempre produz atitudes que é de acordo com a fé. Atitudes práticas, de dia a dia. Porque tem gente que crê em alguma coisa, mas não conhece nem naquilo que crê. Mas a Bíblia diz que, lá no primeiro texto que nós lemos, fala sobre que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que dele se aproxima, crê que ele existe. Se eu ando com Deus, eu creio que ele existe. E se eu creio que ele existe, eu faço o que ele manda. Se eu creio que ele existe, eu faço o que ele manda. Se eu não creio que ele existe, eu até escuto isso aqui que nós vamos compartilhar hoje, mas amanhã não faz mais parte da minha vida. Noé creu, temeu e obedeceu. Você observa lá que bem no final, depois de tudo que Deus mandou ele fazer, ele termina assim, daquele jeitinho. E ele fez tudo conforme o Deus lhe dissera.
Essa era a atitude de Noé. Aliás, Noé está em moda, né? As crianças chamadas de Noé, né? Alguém aqui tem algum neto, ou alguém chamado de Noé? Sobrinho? Noah, desculpa. Noah. Modernizamos, vai erguer a mão, quer ver? Alguém tem um Noah aí? Ninguém? Na família? Ali tem ali, ó. Seu pai era Noé, o original, né? Noé, né? Não tem Noah? E agora está na moda, Noah. É até bonito, né? É até bonito. Mas Noah significa descanso, calma, firmeza. 3 adjetivos para esse nome. Ele é uma pessoa calma, descanso, mas também firmeza. Noé era firme. Não confunda alguém manso com um bocozão. É firme. Então Noé estava nessa geração profundamente corrompida. Mas ali Deus encontrou numa pessoa justiça e se compadece. Ele não era como todo mundo, porque Deus não nos chama para ser como todo mundo. Sabia? Todo mundo faz. Aí quer que a sua avó te ensinava? Você não é todo mundo. Né, Graça? Você não é todo mundo. Nós não somos todo mundo. Todo mundo faz. Eu não sou todo mundo, sou crente. Difícil ser crente hoje em dia. Mas Deus capacita. É ou não é? É ou não é? Amém? Aí amém que fala, né? Amém? Não é, não é, não é. Não é, Noé, né? Coisa interessante, a arca. Presta atenção numa coisa muito interessante no desenho da arca. A primeira coisa que havia ali é que todo aquele tamanho grande, né? 150 metros por 30, se calculando pela metragem, se fosse hoje pelos bombeiros, nos meus cálculos deveria ter pelo menos umas 65 portas de saída. É assim que funciona. Tem que ter saída. Né? Mas ali tinha uma única porta. Porta, só uma. Repararam? Era a porta da frente. Essa porta, Noé e o dilúvio, tem uma grande simbologia, riquíssima. Que toda a história de Noé e da arca e do dilúvio aponta para Jesus. Era uma ilustração firme daquele que haveria de vir. E aquela única porta era o símbolo do que a gente encontra em João 10, verso 9. E Jesus fala: Eu sou a porta. Aquele que entrar, está selado. A única coisa era a porta. E Jesus falou isso: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Era a porta única. Outra coisa interessante que a gente viu no capítulo 7, versículo 1, é que Deus falou: entra na arca. Entra. Ali, Deus chama para si, porque Deus nos chamou todos nós para Cristo, para dentro de Cristo Jesus. E tem a ver com batismo. Se você for ver em Romanos 6,6, está dizendo assim: ou vocês o sabem que todos quantos foram batizados na morte de Cristo. E o que é batismo? A palavra batismo, ela é
É bem interessante. Batismo é aqui, ó. Vou colocar aqui que dá para ver, ó. A aliança sempre tem que estar fácil de tirar, viu? Se vocês for para Londrina, São Paulo, Curitiba, alarga a aliança, porque eles estão roubando a aliança. Se a aliança estiver apertada, vai ser o dedo junto. Quem aqui está com a aliança desgarçada aí? Quem que está com a aliança bem desgarçada que não sai mais? Confessa. Então tá, se você tiver, alarga. Ui, não, a coisa está feia. Batismo é isso, ó. Eu batizei a aliança. Depois eu tiro de volta e põe aqui do dedo. Eu batizei a aliança. E quando eu batizo a aliança, é a palavra batismo na Bíblia. É você imergir. E quando você lê ali Romanos 6, todos quantos fomos batizados em Cristo, é isso. Jesus é o copo, é a água. E eu sou a aliança. Logo, eu e você estamos dentro de Cristo. Deus falou, entra na arca. Vou beber água para tirar a aliança. Aí, eu vou tirar a aliança agora. Tirei, ó. Ô, água boa. Geladinha. Obrigado, Crécio. Não foi você? Quem? Pode descer. Não, o Daniel. Entra. Convite da graça. Aí, quando a gente vê ali, Noé, quando entrou, o Senhor fechou a porta. Diz lá em capítulo 7, verso 16. Ali mostra que quando o Senhor fecha a porta, Ele coloca em nós o selo do Espírito Santo. Você sabia? O selo do Espírito. Recebe o Espírito Santo. É isso que a gente fala, ou deveria falar, em todo batismo que a gente faz. Quando a pessoa levanta, a gente fala, ora, e fala agora, recebe o Espírito Santo. É lógico que Deus já fez. Mas quando nós nascemos de novo, Ele sela com o Espírito Santo. E uma vez selado, nada nos tira de Cristo. Sabia? Sabia que você é uma pessoa selada e nada tira você de Cristo? Nada é nada. Fica que nem esses crentes aí que ficam falando que estou salvo, não estou salvo, hoje eu me sinto salvo, eu estou perdido. Não. Quando Deus faz, Ele faz completo. Você tem o Espírito. Outro detalhe muito interessante. Qual era o nome da madeira que eu falei para vocês? Gopher. Essa gopher, ela aparece só uma única vez na Bíblia. Não tem outra. Outras versões estão cipreste, mas cipreste é uma tradução que não se presta. Que não é essa. Porque eles não acharam o nome melhor. É gopher, uma única vez. Porque era algo exclusivo. Não podia ser nada diferente. Era algo que Deus faz com exclusividade. Não tem outra. E esse betume que ele fala é lembra do betume? Faz a arca com a madeira de Gomer, depois pega o betume. O betume é uma espécie de piche, tá? Vedar. Mas era uma coisa especial que tem um nome que é usado para cobrir. E essa cobrir era o que os judeus faziam no dia da expiação. Vocês já ouviram falar que os judeus têm um dia do Yom Kippur? Ouviram? Se for ver na televisão algumas vezes, você vai ver isso. E vem dessa palavra do betume, que era a palavra de Kippur, ou Kafar. Mas eu quero dizer isso para vocês, porque ali em Gênesis capítulo 6, quando a gente fala desse betume, dessa resina e da madeira, ela é exclusividade, porque lá na cruz de Cristo, a palavra também que vem
para que onde Jesus foi crucificado, aquela madeira era única, era a cruz, porque Jesus estava naquela madeira e ele foi o sangue da nossa expiação. Quando Deus falou, veda com o betume, ele estava apontando lá para frente, com o sangue do Cordeiro, que é o sangue do Cordeiro que vem sobre nós, para perdoar os nossos pecados e fazer de nós, homens e mulheres, salvos. Amém? Essa é Noé e a arca. Já a água encerrou todos debaixo dela, que é o pecado. E aí estava ali aquela coisa linda, que a gente não sabe. Mas tendo dito isto, Noé foi precioso para nos ensinar acerca da salvação. 3 atitudes que ele tomou, que o levou para um caminho seguro, ele e toda a sua família. Vamos ler Hebreus 11, 7. Diz assim ali, Hebreus 11, 7. A Bíblia. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que não se viam, ele creu na palavra de Deus. Ele creu. Noé recebeu essa revelação divina sobre algo totalmente fora da experiência deles. Um dilúvio. Naquela terra mal chove. Entende? Mal chove naquela terra. Aí Deus fala para ele que havia um dilúvio. Mas como é que pode ter um dilúvio nessa terra? Já ouviu falar? Um dilúvio lá na terra, naquele lado? Não tem dilúvio aqui no Brasil, na Amazônia, no nosso litoral. Mas lá não tem dilúvio. E Deus falou para ele: vou enviar um dilúvio. Nunca havia chovido. Mas Noé creu. E a fé dele não estava baseada naquilo que ele via, mas estava baseado naquilo que era invisível, mas na obediência àquilo que Deus falou. Ele creu. Muitas vezes Deus nos chama para confiar nele, antes mesmo de qualquer resultado. Já parou com essa experiência? Deus chama assim para crer. Quantas vezes você já orou, falou: Senhor, me abençoa? Qual palavra que o Senhor me dá? E às vezes você recebeu uma palavra de Deus no seu coração, mas você creu, porque a fé, ela descansa na palavra, e não só naquilo que você recebeu, mas naquilo que você lê. Às vezes você está preocupado, angustiado com o seu futuro, ou às vezes com as suas dificuldades, e você fica pensando: mas o que vai ser de mim? E de repente você lê na Bíblia: fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo mendigar o seu pão. Você já leu isso? Sim ou não? Então por que a gente não crê? Ela não é verdade? Você olha e fala: Deus, o Senhor prometeu na sua palavra que eu nunca passarei necessidade nenhuma. E você crê. E quando você crê, você descansa. Não é verdade? Por isso que Noé andou com Deus, porque lembra que o nome dele era descanso? O descanso é isso. Descanso é crer. Ele creu e descansou. E Deus chama através de Noé a essa também, a você descansar na sua palavra. Quantas coisas nós temos na Bíblia que são preciosas para nós. Às vezes você anda ansioso, né? Ansiosa. Alguém conhece alguém ansioso aqui? Conhece alguém? Conhece? Conhece, né? Conhece? A senhora mesmo? Ah, tá. Não é seu primo? Sua prima? Olha ali, ó. É sincera. Quem está inspirado na sinceridade dela e erga a mão, que é ansioso, erga a mão, viu? Aí, ó, tem umas por de gente que vai ansioso aí, ó.
Pois é, eu também sou. Eu também sou. Às vezes eu estou orando, pensando, e li que meus dilemas, eu falo, ô Senhor, me capacita a viver, descansando cada dia, cada dia. E a gente tem uma tendência a apressar os dias, não é? A gente fica se adiantando com as coisas, eu quero ir logo, eu quero fazer logo, eu quero que chegue logo lá na frente. E a gente fica agitado. É ou não é? Isso é ansiedade. Aí você pega 1 Pedro 5,7 e fala assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Outra glória, hein? Glória a Deus. E a gente tem que crer. Oh Senhor, eu vou descansar na sua palavra. Noé creu na palavra. E nós precisamos crer, irmãos e irmãs, na palavra. Essa palavra que nós lemos, que está em nossas mãos. Precisamos andar com ela. Viver através dela, descansando nela. Noé fez assim. Noé creu naquilo que não se vê. E você não está vendo muitas promessas de Deus para a sua vida, mas creia, a promessa virá, amém? Ela se cumprirá, mas tem que esperar, tem que aguardar em descanso. É isso que Deus fala para a gente, aguarde em descanso. Eita, Noé, velho, a fé madura é essa, viu? Que a gente aprende a descansar na palavra, mesmo quando as circunstâncias dizem contrário. É contrário. Sabe uma coisa que estava lá no final, mas eu quero falar agora. Além da porta que tinha, uma porta só, tinha outra abertura. Qual que era? Você sabe? Já leram a Bíblia bastante? A janela. Onde é que estava a janela? Perguntei demais? Jonathan, né? Ô Jesus, qual é o seu nome, irmão? Max, meu pai do céu, esqueci do nome do Max. Já chego lá. Ô Max, a janela estava em cima, assim, ó. Bem em cima. Noé, ele tinha que passar pelas dificuldades daquela aguaceira, mas só tinha um lugar na qual ele poderia ter esperança, era em cima. Deus mandava ele olhar para cima, e ali para cima é que depois ele ia soltar a ave. E ele soltou a ave e voltava, soltou a ave e voltava, até que um dia a ave não voltou mais, ele falou, descemos, aterrissamos. Mas nós precisamos, irmãos e irmãs, olhar para cima, e não olhar para a circunstância, amém? Está passando por dificuldade, necessidade, está passando por crise, todo mundo passa por crise, não acho que é só você não, você não é exclusividade, mas lógico que a dor é individual. A gente passa por crise, passa por dificuldade, passa por medos. Mas aqui Deus ensina para você e para mim. Filho, olha para cima. Olhar para cima tem esperança. Olhar para cima, você vai olhar para mim. Nós somos chamados para olhar para cima. Amém? Está olhando para onde, hein? Está deprimido? Está olhando para baixo. Está corcundo? Está olhando para baixo. Tem que endireitar as costas, olhar para cima. Ah, vem notícia ruim, olha para cima. É ou não é? O homem de Deus não tem más notícias. Tem má notícia para caramba, não tem? Agora tem nosso amigo Trump lá que está arrumando guerra para todo lado, né? Eu nem olho mais aquilo. É para olhar mesmo. Minha avó tinha 100 anos, não sabia nem que foi presidente. Viveu 100 anos e viveu com saúde. Agora a gente vive menos que olhando essas porcarias. Vai resolver o quê? Conheci um sujeito lá em Curitiba, ele começava do jornal das 5, pegava o das 7, pegava do meio-dia, pegava o da Band, acabava o da Band, põe no da Globo, passava no da Globo, depois se esperava lá para o outro. Só vivia murmurando. Está de brincadeira, né? Vai aprender o que com isso? Não dá, não é para olhar para os lados, é olhar para cima. Amém, irmãos? Olhar para Ele, para Jesus, o autor e consumador da nossa fé.
Olha ali o 7. Depois que ele foi avisado das coisas que ainda não se viam, ele temeu. Temeu. O que ele fez primeiro? Creu. Agora? Temeu. Ele temeu a Deus acima de toda a circunstância das pessoas. Não era um medo, mas era a reverência profunda que ele tinha a Deus. Não é ter medo de Deus, é reverenciar. Olha, se você tiver fé de verdade, você vai saber que se aproxima de Deus. E se você está próximo de Deus, você não faz o que quer. Você é reverente a alguém, tá certo? É assim, é essa reverência que Noé tinha. E é por isso que Deus ele levou a sério o que Deus havia dito, de uma geração que zombava dele, zombava da santidade, e ele construindo a arca, e os outros olhando, o que aquele homem doido está fazendo? O que ele estava fazendo, aquele homem doido? E ele não se envergonhava. Deus falou para ele construir, Deus medida, e naquele tempo não tinha esses materiais de marcenaria não, como nós temos hoje não, foi do jeito deles, e foi fazendo, e a crítica vindo, e o povo incrédulo tirando sarro, você é louco, você é doido, mas Noé preferiu agradar a Deus, do que as pessoas, porque ele sabe que Deus é acima das pessoas. Ele demorou, já pensou que 90 anos você construindo um negócio grande? Mais ou menos 98 anos construindo, erguendo uma coisa grande, e o povo olhando aquilo. Esse homem é doido. E às vezes, as pessoas falam de nós também, né? Pô, esse aí é doido, esse é louco, esse homem é louco, aquela mulher é louca. Por que ele está obedecendo a Deus, indo para a igreja, fazendo as coisas de Deus? Não está aproveitando a vida, não sei o que eles consideram que é aproveitar a vida, mas não está aproveitando a vida. Não é assim que funciona, não é assim que faz. E a gente obedecendo o Evangelho, a gente andando pela palavra, mas a fé nos leva a escolher a aprovação de Deus e não das pessoas. Sabia, irmãos? Diga assim: a fé me leva a querer a aprovação de Deus e não das pessoas. É ou não é? Tem gente que tem vergonha das coisas de Deus, do caráter de Deus, do que Deus manda a gente fazer na sua palavra, porque os outros acham que a gente é doido, que a gente é esquisito, que os outros vão julgar a gente, e a gente às vezes sucumbe, às vezes a gente entra na deles, entra nas coisas do mundo, entra nas coisas que o diabo oferece, e a gente embarca, mas nós somos homens e mulheres que é feito para embarcar na arca, e não na lógica deste mundo, não é verdade? Nós não podemos dar valor ao que o mundo acha de nós, dos crentes, da palavra de Deus, das coisas que Ele faz, das coisas que Ele manda fazer. Nós somos chamados a temer, a primeiro lugar, ao Senhor. Temer em primeiro lugar o que Ele nos orienta, o que Ele nos fala, o que Ele nos ensina, porque é vida para nós, que é vida para a gente. E ele temeu a Deus. E uma outra coisa muito preciosa é que ele obedeceu a Deus com perseverança. Você vê lá em Gênesis 22 que ele obedeceu tudo o que o Senhor havia mandado ele fazer. Ele andou junto com o que ele havia falado. E aqui que a fé de Noé expressa essa obediência prática, que nós podemos observar e andar com ele. Ele nos manda cada dia andar pela sua palavra. E nós temos, irmãos e irmãs, a tendência de fazer o que a gente quer. Sabia? A nossa opinião às vezes é muito forte. É o que eu quero, é o que eu acho. Não o que a palavra de Deus manda eu fazer. Se você for ver ali a oração
do monte, lá em Mateus capítulo 5, capítulo 6, ele fala dos bem-aventurados, não é? Olha que coisa preciosa, ali em Mateus capítulo 6, ele diz assim, para nós: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Olha, bem-aventurados são aqueles que andam na sua palavra. Quando algo acontece de ruim para você, qual é a sua primeira atitude? Vingança? Ou você se pergunta, o que a palavra de Deus diz? Quando você tem dificuldade familiar lá, de toda espécie na sua casa, você vai fazer o quê? O que você acha que deve fazer, ou fazer o que a palavra de Deus diz para você fazer? Porque às vezes Jesus fala assim, o que bater na sua face direita, o que ele mandou fazer? Dá a outra face. Mas o que a gente faz? Se vinga, faz pirracinha, é ou não é? Fica de bico. Quem conhece alguém que fica de bico aqui? Fica de bico, não é? Paga na mesma moeda. Uma vez, eu fui aconselhar um casal, o casal chegou lá, e o casal, mulher era cuidando da casa, dos filhos, a gente entende tudo isso, o marido era caminhoneiro, andava bastante, caminhão, voltava, ficava alguns dias em casa e voltava a trabalhar. Aí cheguei lá, a questão era a briga. Aí a mulher disse, pastor, olha esse homem, eu tenho que fazer o arroz, tenho que levar lá para ele na sala. Ele vai no banheiro, de vez de colocar a cueca lá no cesto, ele coloca a cueca no chão, tem que pegar a cueca e colocar no cesto. Eu tenho que fazer as coisas para ele. Ele olhou para ela e falou assim, te custa alguma coisa? Olha, eu me segurei para não rir. Eu quase falei, te custa? Quanta confusão se a gente tivesse um espírito diferente, né? Ué, não te custa colocar a cueca dentro da coisa? Fala de outro jeito, depois, com o tempo, com carinho, mas faz. A Bíblia diz assim, lá em 1 Pedro, ele fala assim, olha, vocês, faça com o seu bom proceder, façam emudecer a ignorância dos insensatos. Está vendo alguma coisa errada? Vai e faz. As igrejas que eu passei, com os ministérios que tinha, eu sempre tive essa postura. Às vezes eu vejo alguns líderes de ministério, ou integrantes de ministério, né? Às vezes chega pastor, eu cheguei lá, não tinha ninguém, a escala furou, eu precisei pegar o violão e tocar. Eu falei, meu Deus, você não sabe fazer? Te custa alguma coisa? Jesus morreu na cruz pela sua vida. O que te custa ir lá tocar o violão com o seu dom, que você sabe? E eu sempre, quando cheguei nas igrejas, quando não tinha quem fizesse, eu não ficava reclamando, fulano não veio, a escala, eu ia e fazia. Cansei. E para mim era normal. Normal por quê? Eu vou lá e faço. É quando vinha alguém, eu ensinava os líderes, falava assim, olha, quando você chegar nos seus ministérios, chegar nos seus lugares, se tiver quem faça, vai e faz. Deus te deu o dom de fazer. Obedece. Noé disse assim, eu vou fazer tudo o que ele me pediu. Durou 98 anos a construção de uma arca. Ele fez a arca. Ele fez tudo o que tinha que fazer.
E Deus chama a gente, meus irmãos e irmãs, para obedecer. Obedecer, irmãos e irmãs. Andar na sua presença é uma obediência. O que a palavra de Deus quer que eu mande eu fazer no meu momento de ira? Ela diz: irai-vos, mas não pequeis. E o que a gente faz? Eu não levo o desaforo para casa. Aí, esse que é o problema de quem não obedece. Não obedece, não leva, fica espalhando incêndio por todo lugar que passa. Mas a Bíblia fala diferente. Por isso, irmãos e irmãs, Noé creu, temeu e obedeceu. E aquela arca era a cruz de Cristo para nós, que fomos salvos. E Ele fala para nós: seja prudente, porque chegou o dilúvio, e veio o dilúvio. Isso, não sei se vocês sabem, mas o dilúvio não veio só de cima, da terra brotava água, de baixo e de cima, de modo que aquele lugar deu milagrosamente um dilúvio. E todos aqueles que escarneciam de Noé, todo mundo que estava perdido, e toda aquela iniquidade que veio sobre o mundo, que fez Deus desistir da humanidade, foram todos para debaixo da água. Não viveu ninguém. Queira Deus, e quando Ele vier, que já está próximo, nós estejamos firmes dentro da arca. Amém? Quem que é a nossa arca? Jesus. Quero estar nele, dentro dele. Gosto de uma pequena historinha que diz assim: uma grande enchente e tinha um homem que subiu no telhado da sua casa esperando socorro. Um barco passou, ofereceu ajuda e ele disse: Deus vai me salvar. Depois veio um helicóptero, deu a corda e ele recusou de novo e dizia: Deus vai me salvar. E a água subiu e o homem morreu. Quando ele morreu, ele chegou lá em cima e perguntou: por que o senhor não me salvou? Aí Deus disse: eu mandei um barco, você não quis. Mandei um helicóptero, você não quis. Está reclamando do quê? Noé não esperou o dilúvio para começar a acreditar. Ele confiou em Deus antes e agiu e foi salvo, porque obedeceu. A fé que salva é a fé que ouve a voz de Deus e, ouvindo, obedece. Tudo que a palavra de Deus dá para nós. Tem muito crente sem vergonha, vive a vida naquilo que acha. Por isso muitas coisas das suas vidas não dão certo. Trabalho não dá certo, investimento não dá certo, casamento não dá certo, criação de filho não dá certo. Tantas coisas que não dão certo. Por quê? Você está vivendo naquilo que acha. Nós somos chamados para viver obedecendo a voz do Senhor, a palavra de Deus. E ali, quando vier o grande dia, você vai poder dizer: eu estou aqui, Senhor. Ele fala: entra, benditos do meu Pai, eu estarei com você. Amém, amados? Ele enviou Jesus para nós. Nós estamos seguros nele. Amém? Vamos orar? Você entendeu tudo que eu disse? Cadê o Ministério do Louvor? Vem aqui, pô. Meu trabalho é falar, o seu é de entender. Pelo Espírito Santo. Eu quero orar com você, né, nesta noite. Talvez muito de nós está fazendo o que estamos achando que deve fazer, mas não estamos procurando na Bíblia. Existe um livrinho tão precioso aí, Meus Passos que Faria Jesus. Alguém leu? Alguém leu? Em Meus Passos o que Faria Jesus? Se pergunte tudo que você for fazer, viver e pensar. Ah, Senhor, nos seus passos, o que o Senhor faria? O que o Senhor quer que eu faça? Não é? Ele vai fazer para nós.
E vamos orar a Deus, queridos. Ele convidar você para esse momento de oração de fidelidade, não é? Quando a gente ouve a palavra de Deus, ele fala assim, olha, dá o seu coração para mim. E se você quer ter o espírito de Noé, de calma, tranquilidade, descanso, firmeza, você está precisando disso? Quero orar com você aqui na frente. Fecha teus olhos. E você que quer oração, junto comigo, vem aqui no altar. Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe com a obediência de Noé. Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe com a mesma alegria de Noé. Que mesmo apesar das circunstâncias, nós queremos obedecer e andar na sua presença. É você que vem aqui ao altar. É você que ergueu a mão, diz que está ansioso, vive ansioso. Vem aqui no altar, vamos orar junto. Vamos entregar diante dele todas as coisas. E Deus vai operar em nossos corações, em nossas vidas.